E aí galera, beleza? E aí, galera? Tiaguinho, oficialmente agora, treinador aqui na Drive. A gente fez um vídeo desse 3 meses atrás, no começo, né? Que basicamente só tinha pergunta, né, cara? Só pergunta. Indecisões, dúvidas, não sabendo o que ia ser ou não. E agora ele terminou o processo do estágio e, tipo, camelou pra caramba, teve que suar pra caramba. Mas finalmente terminou e a partir da hora que... Nem esquenta, mano, tá tudo certo. E a partir da hora que... Acho que da primeira semana, né, cara? A partir do momento que oficializou, você passou a fazer mais de, 30 sessões de personal por semana, né, cara? A coisa virou. Esse é o relato, né? Na verdade, a gente tem bastante coisa pra falar, mas começando com a parte do que o Thiago já falou. A última vez que eu vim ao vivo eu era estagiário, e aí a semana passada foi minha primeira semana como treinador. Foi efetivado, então deu tudo certo. Assinei um contrato aí com eles de 1 ano. Então, a grande dúvida era, agora o estágio acabou, como que vai ser daqui pra frente, quantos alunos eu vou conseguir trazer, em quanto tempo? Aí resumindo, o Thiago já resumiu a história. Nessa primeira semana eu atendi mais de 30 sessões variadas, então todo tipo de cliente, né? E calhou do Thiago não estar aqui, então quando eu estava estagiando, ele estava aqui, então eu tinha um certo suporte, e aí calhou do Thiago ter saído para cirurgia bem nessa transição. E até um outro ponto, né? O Thiago tá voltando hoje da cirurgia. Primeiro dia. É. E tem um outro treinador, e tipo, deu uma... não gosto de chamar de sorte, né, cara? Mas tipo, é que você tava preparado a hora que a oportunidade apareceu. Mas teve um outro treinador que também, ele sofreu uma fratura, ele caiu de bicicleta, quebrou, fez uma cirurgia, então ele teve que ficar fora. Quando ele foi voltar, percebeu que a cirurgia não deu certo, teve que fazer de novo a cirurgia, então esse cara saiu fora, ele pegou vários alunos do cara. No que eu saí 2 semanas e meia, né, mais ou menos, 2 semanas e meia, já coloquei todos os meus alunos na mão dele, porque daí ele já conhece todos os clientes, e daí começa a ficar meio que uma figurinha fácil aqui dentro, né, e todo mundo passa a tratar você como parte do grupo, da equipe, né, cara, e daí fica fácil de redirecionar e fazer com que você consiga pegar mais clientes, né, cara. Teve a aula de Kettlebell também, né? Que é a aula que você já trabalha há um determinado tempo. Então, teve essa outra aula que foi um desafio, na verdade, né? Porque eram alunos que já trabalham com o Thiago, são alunos que já trabalham com o Thiago já há um certo tempo, então existe uma certa exigência, que não é da parte deles, mas é uma exigência técnica porque eles já estão no negócio faz um tempo. Então você tem que apresentar alguma coisa para eles que seja aquilo que eles estão esperando, né? Então, assim, de tudo que aconteceu nesses últimos tempos e assim, qual foi o maior aprendizado do Thiago em 3 meses de estágio em Nova York, né? Porque quando a gente sai do Brasil, a gente pensa assim, nossa, meu, o que tá acontecendo em Nova York? Como que funciona? Como que faz para ficar bom lá? E aí eu vou falar para vocês que o meu maior desafio está sendo e será relacionamento. Então é aquilo que a gente conversou sempre, como você se relaciona com o seu aluno, como que você faz com que seu aluno se interesse em voltar, como que você mantém o seu aluno com uma frequência. Então a parte técnica é muito importante, mas aí tem uma janela aí do lado aí que acaba sendo até às vezes mais importante do que você saber conduzir uma aula técnica aí. E eu acho que daí, pensando no que aconteceu na sua história aqui, você chegou com conhecimento técnico suficiente que você não precisaria aprender nada de novo tecnicamente. Você já era um treinador pronto. Mas aí foi apresentado para você todo um mundo paralelo, que não é melhor ou pior, é simplesmente diferente, que você falou, porra, tipo, é uma coisa legal de aprender, porque era algo que não fazia parte das coisas que você sabia já. Sim. Daí você aprendeu aquilo, mas aí era meio que desconstruir na sua cabeça que a parte importante não era o quanto de conhecimento técnico a gente tinha, né? É isso aí mesmo, é o lance do relacionamento, principalmente que o lance de Nova York e relacionamento, aqui é uma ilha, né?
tipo, literalmente, é uma ilha pequenininha. Então você começa a descobrir que você fazer a sua network aqui dentro acaba sendo uma das coisas mais importantes, como em qualquer outro mercado que você tá, quando você entende o universo pequenininho das pessoas ao redor, das pessoas que você já treina, e consegue fazer com que isso passe a ser o universo que você está vendendo, o universo que são as pessoas que vão comprar sessões de você, e trabalhar nessa parte do network, do relacionamento, acaba sendo a parte mais importante. E eu acho que o Thiago é excelente nisso, que muitos dos americanos, eles não têm essa capacidade de se transformar num camaleãozinho, né? E se adaptar à situação. Mas fazer com que todo mundo goste de você, né? Essa é a parte difícil, porque... Você ser simpático, você ser interessado, você ir lá e, se apresentar para cada pessoa da academia. E desde o começo eu cantei a bola dele para ele nisso. Eu falei assim, seja o cara que você é no Brasil, de ser gente boa, de ser bacana, de apresentar e se mostre coloca à disposição dos caras, porque o americano não faz isso. E daí isso acaba sendo uma vantagem tão grande. E ele tinha dúvida, porque quando você começa a fazer isso num ambiente que ninguém mais faz, a galera começa a ficar assim, porra, o que esse cara quer aqui? Ele tá tentando pegar meu trampo, ele tá tentando pegar meus clientes, ele tá tentando ser mais legal que eu. Então a gente tava conversando disso um pouquinho mais cedo, né? No começo eu não sabia se os caras gostavam de você ou não. Ou não. Porque ficava, cara, o cara ficava com o pé atrás, né, cara? Se eu puder passar para vocês aqui um sentimento do que foi isso aí, isso aqui que o Thiago acabou de falar, basicamente foi o seguinte, como todo mundo, a maioria das pessoas sabem, eu fui praticante de jiu-jitsu a vida inteira, então a minha vida inteira eu treinei jiu-jitsu. Eu depois de um tempo comecei a treinar, entrei e treinar o CrossFit. E sempre me interessei muito por treinamento funcional e você acaba desenvolvendo, como posso dizer, esteticamente você se desenvolve mediante o que você pratica. Então quando eu cheguei aqui, a galera ficou meio assim, porque parece, sim, a sensação que eu tinha é que as pessoas elas tinham medo de falar assim, não, esse cara aí só levanta peso, esse cara tem lutador, o cara é badass, não é amigável e tal. E os outros coaches, os outros caras que trabalham aqui são muito inteligentes. Então, tipo assim, a galera que estuda... A maioria deles aqui são técnicos de condicionamento e força. Então, não é necessariamente nem cara que é atleta de crossfit, nem cara que é do fisiculturismo. É cara que faz preparação física de atleta. Que não necessariamente é um cara que tem uma aparência física legal, saradão, exato. Tal, um cara normal. É o professor de educação física, né, cara? É o professor de educação física do Brasil, os caras aqui. E aí qual foi? E quando eu cheguei aqui, o primeiro ponto, o estágio ele te dá uma ajuda de custo pra você, entendeu? Tá fazendo, pra você sobreviver. E na verdade a gente sabe que não sobrevive. É um valor que pra Nova York é só uma ajuda de custo mesmo. Então, basicamente os 3 meses foi essa ajuda de custo, então era dinheiro do bolso para manter a rotina, conseguir vir trabalhar. Então esse era o primeiro desafio, trabalhar colocando dinheiro do bolso, então investimento. Como se fosse pagando um curso. Pagando um curso, exatamente, essa é a sensação que eu tinha. Segundo, eu era um ser estranho. Eu era o único cara diferente aqui, nesse sentido. Você é um pouquinho estranhinho. Assim. Você não é muito normal, não. E terceiro, o público de Nova York, eu já trabalhei com diversos públicos na minha cidade, poder aquisitivo mais alto, mais baixo. Acontece que aqui não é essa questão, não é a questão de quanto tem. Porque o problema aqui não é dinheiro, o problema aqui é tempo. Ninguém tem tempo. Então, para você conseguir manter o cara interessado no que você está fazendo, eu não falo bem inglês. Chegava na metade da frase, o cara já não estava mais olhando para mim, o cara já estava olhando para cima. Então, a estratégia era como que eu vou me desenvolver para fazer com que esses caras se interessem pelo que eu estou trazendo e mesmo não falando bem, não ganhando dinheiro e tendo que manter o sorriso na cara. Então, o maior desafio não era mental, né? Não era técnico. O maior desafio não era técnico em relação assim, nossa, eu cheguei aqui tão defasado que eu não consigo ensinar para eles nada do que eles trabalham aqui ou que possa trazer benefício para o aluno. Não. Foi meio que trabalho, choque mental, assim. Era todo dia vir e falar, pô, Thiago, complicado, cara, tá difícil. São 2 horas e 20 para chegar
2h20 para voltar para casa. Tá fazendo frio, tá 0 graus. Piorar, né? Começou a piorar, tá negativo. Então, assim, o cara que é o meu coordenador é um cara que hoje a gente ficou amigo, tá aqui do lado. A gente ficou amigo, mas assim, o cara fez o inferno da minha vida, por quê? Porque ele queria ter certeza do que eu ia oferecer, o que eles queriam. Não era o que eu queria oferecer. Mas olhando para isso agora. E aí, olhando para isso agora, o último dia de estágio, eu lembro que eu fui dar a mão para ele e fui agradecer para ele, porque todas as situações ruins que ele me colocou me ensinaram algumas coisas. Inclusive, me ensinou a ler, que era uma coisa que eu tinha perdido o hábito. Nunca tive o hábito. Nunca tive. Eu já estudava, mas assim, eu nunca tive o hábito de ler artigo científico. Eu sempre estudava, procurava coisa que eu queria na internet, olhava vídeo, assistia vídeo, mas eu comecei a procurar artigo científico. Procurar não. Comecei a ler artigo científico com referência que era o que ele me dava. Que você tinha que fazer um relatório semanal. Que eu tinha que fazer um relatório semanal. Que eu tinha que fazer um relatório semanal e entregar pra ele. E nem sempre ele sorria. Não, nunca. Nunca ele sorria. Nunca sorria. Nunca sorria. Mas era difícil, ele é o tipo de cara que ele quer ficar testando você até o final, né? É um teste contínuo, né? Um teste de tipo assim, ele quer saber se realmente você tá segurando o rojão, se você vai atender as expectativas da empresa. E aí tinha um agravante que era o último, que é o, né, o que eu acho que foi o que me deu mais gás para ficar. O Dom, ele sempre tá me chamando para treinar. Então assim, em alguns momentos é difícil porque não tem energia, você vai treinar e tal, não sei. Mas por outro lado, você começa a sentir parte do negócio. Fala assim, não, os caras querem que eu esteja junto, não é só um lance de... mesmo porque o Thiago era o único brasileiro, agora eu tô aqui também. Mas a gente se sente meio assim, né, meu? A gente tá no ambiente dos caras, a gente não sabe se tá agradando, se não tá agradando. Não que tenha que agradar, mas assim, não, mas você faz parte da porra toda, né? E assim, hoje eu falasse, eu não tinha nem noção da proporção que é poder falar que eu trabalho aqui, porque no primeiro dia eu falei pro Thiago que eu ia sair fora, e eu quase saí fora. Eu lembro que deu uma cagada, eu não consegui chegar no trabalho, gastei $100, cheguei 1 hora atrasado, $100 para chegar aqui. Errei o Subway, me mandou lá na casa do chapéu, voltei, corri, Uber. Mas resumindo, hoje já estou mais adequado, estou finalizando meu primeiro mês como treinador esse mês, então estamos na metade do mês. Treinou gente, porra, legal pra caramba, né, cara? Vários... Treinei celebridades, né? Tô até com um frequente que tem vindo. E é coisa que talvez eu não tinha nem noção que eu poderia ter acesso, né? Então, eu tô treinando, essa semana eu tive a oportunidade de treinar uma dessas celebridades que, meu, vai ser um filme agora e é coisa surreal, né, meu? E você já tinha me cantado a bola, né? Você já tinha me cantado a bola que isso ia acontecer aqui. Mas assim, é tão fora do que você espera, é tão longe de uma expectativa real que quando acontece você fala, pô, tá acontecendo. Mas assim, se eu puder dar um conselho para qualquer pessoa que queira vir fazer um estágio fora do país ou, né, ir pra esse lado, cara, prepara a mente. Você tem que estar teoricamente, você tem que ter o conhecimento, tem que estar estudando, tem que estar treinando, é importante, mas assim, prepara a mente, porque os desafios são constantes e eles são coisas assim, da rotina, que também acontece no Brasil, mas de uma forma diferente, porque é outro país, né? E acho que o lance que fica mais legal para quem tem interesse nisso aí é saber que quando ele chegou, até antes de ele chegar, eu queria que ele viesse porque eu conheci um pouco da personalidade dele, da parte boa, né? A parte ruim eu descobri aqui, mas eu consegui cantar a bola, eu falei assim, mano, essa sua qualidade de ser brasileiro e ser tipo aberto para conhecer pessoas, tal, isso aqui vai contar tanto que faça o estágio, tipo, vai pela parte cansativa, que é o estudar, relatório, toda a parte técnica do estágio é a parte difícil, mas eu falei assim, enfrenta essa por 3 meses, compra essa briga, mas só faz aquilo que você faz no Brasil, seja gente boa, seja atencioso, que isso vale ouro fora do Brasil. Isso que para treinador brasileiro fora acaba valendo mais que qualquer coisa.
a briga dele, ele queria mostrar que ele era um treinador bom aqui. E eu falava assim, não desencana, cara. Não é esse o ponto. E você não vai conseguir convencer o cara do estágio que você ser um bom treinador não vale nada para ele. O que ele quer saber é você consegue ser bom como pessoa. E daí a gente no Brasil, a gente tem isso meio que de berço. A gente consegue conquistar as pessoas perto em relação à personalidade. Então você acaba criando uma rede e daí o fato dele ser um bom treinador vai só garantir que aquilo se perpetue por mais tempo. Você tem que ser bom treinador, mas não é isso que vai fazer a diferença. Porque um bom treinador, então o cara que tem um QI muito alto, o cara é CDF, o cara manja tudo de treino, o cara sabe fazer o que for, né, em relação a periodização e músculo, tudo isso aí que no Brasil é o normal de professor que se acha fodão, que é o cara que sabe discutir a lesão e tal. Perfeito tudo isso, mas não é isso que vai fazer a diferença, porque um cara que tem um QI alto, mas que tem um quociente emocional baixo, ele vai acabar se prejudicando, ele vai acabar se machucando. Eu acho que foi isso que a maior mudança para você foi isso, foi entender que o papel do emocional era importante no processo era mais importante do que o quanto ele era como treinador. E demorou muito para entrar na minha cabeça isso. Mas agora, isso vai valer para a vida. O valor disso para a vida é o maior do que se você tivesse sido um treinador bom, que ia valer como treinador, mas não necessariamente você ia usar isso como uma lição de vida, né, cara? Não, e a forma que você vai exportar dentro de situações. Por exemplo, hoje eu treinei um aluno, você viu, hoje uma sessão foi basicamente ginástica, que é um treinamento, uma parte avançada do treinamento. Que a galera não fazia muito agora. Ninguém fazia, e a galera se interessou e está começando a rolar aqui, então a parte da ginástica. Você foi galgando o seu caminho, você foi mostrando o seu caminho, as pessoas estão entrando no seu caminho, em vez de você estar, tendo Porque a ideia não era brigar e impor, falar assim, isso aqui é bom. Era, de alguma forma, trazer para eles, da mesma forma que eles me trouxeram coisas boas, que hoje eu uso no meu trabalho em todas as aulas, eu pudesse trazer alguma coisa para eles. E eles aceitaram. Mesmo sendo uma coisa que, nossa, mas... Não era normal. Não é normal, tal. Mas feito de uma forma inteligente, com progressões, com segurança pro aluno. E dando tempo, né, cara? Você foi dando tempo para colocar a coisa na hora certa, né? Você não tentou... Você tentou. Tentei, não no rolou. começo. Daí a gente falou assim, pera Segura. aí, deixa a coisa rolar, porque na hora de tiver que entrar, vai entrar certo. E aí rolou. Mano, vê se tem a galera trocando ideia com você. Pô, vamos verdade. só ver o que é, ó. Vamos ver. Sobe um pouco aí, vamos ver. Agora você lê, porque eu sei da idade que consigo ler. E aí, Parabéns. Saraiva, beleza? Marcão aí. Everybody can. Marcão aí. Fala, Saraiva. Beleza. Da hora, Bom, mano, 11h26, você sabe o que você tem que Beleza. fazer, 11h30. 11h30. Bom, galera, era isso. Era mais fazer meio que um vídeo depois do vídeo que a gente tinha feito antes. E agora, cara, parabéns. Valeu. Que você Obrigado. é professor aqui agora. Agora professor não, né? Treinador. E daí a gente vai começar a fazer mais coisa pra galera aí. Eu voltando, que ainda tô agora... zoado na minha perna, acabei de fazer a cirurgia, tô voltando agora, mas a gente vai estar passando mais a minha reabilitação. Estejam ligados aí, o Thiagão tá voltando de 2 cirurgias. Fala aí. Joelho. Joelho e tornozelo. E eu vou tentar fazer o máximo possível para pegar o conhecimento dos fisioterapeutas aqui e mostrar o processo de reabilitação até eu poder voltar a jogar, né? Então... Marcão de Dubai. E aí, Marcão? Tranquilo? Marcão, pô. É o irmão do Fer. Do Fer, esse cara é sangue bom. Marcão foi meu preparador, cara. E aí, Marcão? Marcão foi meu preparador na base, faixa roxa. Marcão sinistro. Então, bom, galera, é isso. Muito obrigado quem entrou aí. Era só um live rápido. A gente começou e foi um ciclo que fechou. E agora outro que começa. Mas que como treinador agora. Como treinador. Beleza? Valeu, galera.